amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso querido amigo Marcos Serrasqueiro. Muito obrigada, Marcos, por aceitar o nosso convite. O Marcos falará sobre espiritismo, princípios e consequências no dia a dia. Vamos fazer a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade do trabalho na noite de hoje, que possamos sintonizar os nossos corações, os nossos pensamentos, para que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua, Marcos. Obrigado, Renata. Boa noite a todos. Inicialmente, agradecer ao Celuz por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, estudando a doutrina espírita, os conhecimentos nos transmitidos por Allan Kardec nas suas obras da codificação. Esse assunto nosso, né, espiritismo, princípios e consequências no dia a dia, a gente vai explorar um pouco, de uma forma geral, os princípios da doutrina espírita, como Kardec deixou para a gente nas obras da codificação, e nós vamos fazer uma relação desses princípios com o nosso cotidiano, com coisas que impactam, né, na nossa visão de mundo, nas nossas ações morais no dia a dia. Então, a primeira questão que eu gostaria de trazer aqui para todos é a questão da busca da verdade. Jesus já tinha nos dito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o Espiritismo, ele é o cristianismo redivivo. Ele é um caminho para nós conhecermos verdades eternas. Agora, como que o ser humano, como que o espírito humano, ele consegue conhecer a verdade? Então vamos ver alguns caminhos que os espiritualistas, de uma forma geral, aceitam. Uma forma da gente conhecer a verdade pelo uso da nossa razão, pelo nosso raciocínio lógico. Então o homem se debruça sobre a realidade, sobre o mundo exterior, e ele consegue, através da razão, do raciocínio, filosofar, criar experimentos científicos, ele conhecer a verdade por meio da experiência. A experiência ela é adquirida no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, através dos nossos relacionamentos, das nossas atividades profissionais, né? Nos nossos grupos de participação, família e qualquer outra forma onde a gente possa absorver experiência, acumular experiência. Uma outra forma que aceita desse encontro, da busca da verdade, é através da revelação. E aqui é um ponto importante para a gente. Então, a revelação, por exemplo, divina, né, que nós temos as 3 revelações, o Espiritismo é a terceira revelação, a gente vai tendo a evolução da ideia de Deus, um Deus justo, um Deus amoroso, e o Espiritismo nos traz o conhecimento mais profundo, né, das suas leis divinas, né, que são leis perenes para toda a eternidade. Uma outra forma que a gente pode ter é pela nossa intuição, sem o uso do raciocínio, né, e da lógica. Então, veja, por que a gente está fazendo essa introdução? Porque uma coisa que a gente precisa ter bem claro para a gente é que o Espiritismo ele é uma revelação divina. Os espíritos superiores, né, por determinação divina, e uma coordenação geral do próprio Cristo e do Espírito Verdade, eles nos trouxeram um conjunto de conhecimentos que se demonstram na forma de princípios e leis. E nós temos que estudar a doutrina espírita para termos o conhecimento desses princípios e dessas leis eternas, leis morais, para que nós possamos alavancar a nossa perspectiva de crescimento espiritual, né? O nosso progresso moral e nós alcançarmos a nossa perfeição possível e nos aproximarmos de Deus Pai. Então, vamos analisar um pouquinho melhor, né? O que é a doutrina espírita? A gente pode, num primeiro momento, falar que a doutrina espírita é um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras que constituem a codificação.
Vamos deixar esse primeiro conceito aqui para que a gente possa entender um pouco melhor alguns conceitos que estão aqui que a gente às vezes passa batido. Então, o primeiro deles é assim: a gente fala doutrina espírita. O que é uma doutrina? Não é um termo assim tão usual. O termo doutrina, ele tem como, por exemplo, no dicionário, conjunto de princípios de uma escola literária ou de uma escola filosófica, de um sistema político, econômico, certo? Ou de dogmas de uma religião. Então, a gente pode falar assim, a doutrina espírita, a doutrina da Igreja Católica, a doutrina sobre os poderes públicos, a doutrina econômica de um determinado regime econômico. Então, toda vez que a gente está diante de um conjunto de princípios, eles fundam uma doutrina. Agora, o que quer dizer princípio? E o que quer dizer dogma? A gente tem que entender muito bem isso em termos do espiritismo. Um conceito também do dicionário. Então, princípios são verdades ou juízos fundamentais, né, que alicerçam para a gente o conhecimento, a busca do conhecimento. Eles dão uma certa garantia de alguns juízos ordenados num sistema de conceitos, né, relativos a um determinado assunto que a gente está abordando. Então, esses princípios, a gente vai tomá-los, uma vez, vamos dizer assim, demonstrados, como verdades, como juízos fundamentais. Por que o ser humano precisa dessa busca da verdade, buscar conhecer esses princípios? Porque aqui é a base para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ter uma ação moral correta, distinguindo o bem do mal. Se todas as possibilidades, todas as crenças fossem iguais, a gente não saberia distinguir uma crença boa de uma crença ruim. Então, o que faz a gente distinguir é esse conceito de verdade. Então, a doutrina espírita, quando a gente fala assim, é um conjunto de princípios, está trazendo para a gente um conjunto de verdades ou juízos fundamentais. E isso é diferente da ideia de dogma. Veja, o Kardec, na ocasião da doutrina espírita ser codificada, ele usou a palavra dogma. Mas o contexto dessa palavra dogma, então, era muito diferente do que nós entendemos como dogma hoje. Porque naquela época, o conceito de dogma era o mesmo tanto para a filosofia como para a religião. Ao longo dos anos, o conceito de dogma ele foi se tornando mais, vamos dizer assim, estrito senso, um dogma religioso. Então a gente fala assim, um dogma é um ponto fundamental de uma doutrina religiosa. Só que ele é nos apresentado como certo e indiscutível. As religiões propagam para a gente um conceito de um conjunto, desculpa, de dogmas básicos, né, que os seus membros têm que seguir, têm que respeitar, sem questioná-los. E aqui uma diferença fundamental. O Kardec já nos falava, não aceite nenhum ponto da doutrina espírita sem você questionar esses argumentos. Então, eu vou dar um exemplo do próprio Kardec, que está lá na Revista Espírita. Ele conta que, inicialmente, ele não aceitava o princípio da reencarnação. E ele brigou com os espíritos, né? O Kardec enfrentava lá, questionava, ele tinha sua opinião muito forte, até que os espíritos convenceram ele, e ele, pelo exame da razão, pela concordância desse ensinamento, pela lógica que o princípio da encarnação tem com os atributos da divindade, né? O atributo da justiça divina, o Kardec, então, compreende e passa, então, a incorporar, a defender a ideia de que a reencarnação é um princípio eterno. Então, veja, a doutrina espírita, diversos autores, eles falam sobre os princípios. Se você fizer uma pesquisa nos autores espíritas, você vai ver uma quantidade, lista dos princípios da doutrina que vão de 3, 4, 5 a 15, 20. Nós vamos adotar aqui alguma coisa que é mais usual.
partindo de uma certa lógica que a gente vai estar explicando aqui. Então, por exemplo, o primeiro princípio da doutrina que se estabeleceu pela ciência espírita é o princípio da existência e sobrevivência dos espíritos. Todas as escolas filosóficas até então, elas se baseavam em propostas, né, em ideias. E o espiritismo comprova a existência, porque o próprio fenômeno, né, os espíritos se manifestaram e disseram: nós somos espíritos. Ora, se somos espíritos, fomos criados, quem nos criou? Deus. Então aí você tem um princípio filosófico, a existência de Deus. Ora, o espírito se comunicou, então a comunicabilidade dos espíritos. O espírito, o universo, ele tem espíritos que habitam todo o universo, sim, então pluralidade dos mundos habitados, pluralidade das existências. E vamos aceitar, né, a própria questão da moral espírita, as leis morais, como um grande princípio. Então, veja, o Kardec, ele vai discutir depois, então, o espiritismo enquanto uma ciência de observação e uma filosofia com suas implicações morais. Mais tarde, a gente verifica no final da vida dele que ele aborda a questão do espiritismo enquanto religião. Se a gente for lá no livro dos Médiuns, capítulo 3 do Método, no item 18, ele fala assim: dissemos que o espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O Espiritismo, também já o dissemos, diz respeito a todas as questões que interessam a humanidade. Tem imenso campo e o que principalmente convém é encará-lo pelas suas consequências. Então, essa frasezinha final aqui, né? O que principalmente convém quanto ao espiritismo é encará-lo pelas suas consequências. Ora, o que ele está falando aqui para a gente? Ele está dizendo o seguinte: olha, se o espiritismo é uma ciência, tem toda uma filosofia, né? A ciência tem leis, a filosofia tem os seus princípios, nós temos que extrair todas as consequências dos princípios e leis morais para a nossa vida. Nós não podemos só olhar a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita e ser um conhecimento a mais na vida da gente. Como você fizesse uma faculdade, né? Eu sou formado, por exemplo, eu particularmente sou formado em economia, né? Eu sou formado em economia, mas não trabalho com economia. Então, é um conhecimento que eu tenho. A doutrina espírita é uma doutrina para a condição moral do espírito. Então, é uma doutrina que você pode, no seu dia a dia, praticá-la. Então, essa é a questão que o Kardec está aqui nos provocando. Nós temos que extrair todas as consequências dos princípios da doutrina e das leis morais para a nossa vida, principalmente para a nossa vida do ponto de vista moral. Essa é uma questão chave, uma questão muito importante para o nosso processo evolutivo. Então, vamos dar aqui alguns exemplos. Vamos pegar o princípio da existência e sobrevivência dos espíritos, que foi o primeiro lá que nós falamos. Onde está presente isso? O ser não é o corpo, a alma é imortal. Se eu não sou o corpo, eu sou a alma. Então, a primeira coisa que a gente extrai desse princípio, né, do que está escrito no Livro dos Espíritos, seria uma pergunta básica que o Kardec reforça lá no livro que é o Espiritismo. Por que o medo da morte? Olha, eu sou um espírito imortal. Eu já morri, já nasci diversas vezes. Então, eu posso nascer e morrer diversas vezes. Eu não tenho, isso não afeta a minha imortalidade. O espírito não retrograda, o espírito não se destrói. Então, eu não tenho por que temer a morte. E o medo da morte, a Joana de Ângeles nos informa, que ele é um medo que gera diversos medos na nossa existência. Ele é um medo básico, vamos dizer assim. Então, você vai ter medo da perda de um ente, você vai ter um medo de uma relação,
e por aí vai. Então você fica com uma série de medos e o medo ele interfere na sua ação. Ora, se eu sou espírita, se eu entendo a existência e sobrevivência dos espíritos, eu não tenho que ter medo da morte. A outra questão que se coloca, por que eu devo ter cuidados excessivos com o corpo? Então, é a questão hoje, né, da beleza, de você querer ter corpos, vamos dizer assim, que tenham uma forma absolutamente perfeita. Isso não é necessário. A gente tem que cuidar da saúde, né? O nosso corpo do ponto de vista da saúde, porque ele é o nosso instrumento. Então, a gente passa a ter uma outra perspectiva de entendimento da nossa vida, né, e daquilo que nos rodeia. Por que a gente recear as dores e os sofrimentos que o mundo nos traz? A gente vai entender pela causa e efeito, vai entender aqui pela sobrevivência, que eu passo por isso, como já venho passando há muitas encarnações. Então, eu não tenho que ter esse receio, né? Eu tenho que ter resignação. Então, se eu vou olhar a consequência desse princípio, se eu for sintetizar numa frase para a gente memorizar, é ter uma vida voltada para a imortalidade da alma. Tudo que está aqui é transitório. Todos os bens que possuímos são empréstimo divino para que nós possamos aprender de alguma forma para nosso processo evolutivo. Então, eu tenho que ter essa certeza, eu tenho que viver a vida, estar presente aqui, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, mas eu tenho que ter a minha mente, a minha cabeça voltada para a imortalidade da alma. Eu não posso ficar preso aos probleminhas do dia a dia. Vamos pensar aqui num outro princípio, a existência de Deus. O Kardec nos trouxe uma informação extremamente importante, né? Que é Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então, veja, é uma inteligência acima de qualquer inteligência humana. É a causa das causas, é tudo que causa na natureza, na nossa condição moral. Ora, o que eu posso ter aqui como um ponto assim, básico, né, quando eu penso em Deus? Pelos seus atributos eterno, infinito, imaterial, soberanamente justo e bom, e ele é a inteligência suprema. Deus não erra. A gente tem que ter isso em mente. Então, toda a minha existência, ela existe uma lógica, né? Existe leis que governam a minha existência, leis morais, que elas são eternas e são absolutamente corretas e lógicas. Se alguma coisa está errada na minha vida, eu é que estou errado. Eu é que tenho que refletir diante das leis morais que o Espiritismo traz para a gente lá no Livro dos Espíritos, na parte 3, e no Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho que estudar isso para modificar a minha essência. Eu modifico a minha essência moral, o meu perispírito melhora o seu padrão vibratório, o meu espírito melhora a sua condição fluídica. Eu estou evoluindo moralmente. Então, eu tenho que ter essa fé. Nada que está acontecendo comigo há algum erro. Eu não tenho que barganhar com Deus, né? Vou fazer uma promessa, fazer isso, aquilo, porque tudo está certo. Tudo que acontece na vida da gente está certo. A inteligência divina não comete erros. Pluralidade dos mundos habitados. Jesus já não falava, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do Espírito é o universo. Nós estamos aqui aprendendo leis divinas que são universais e que nós podemos aplicar em qualquer mundo do universo. Ora, qual a importância desse princípio? Veja, no meu processo evolutivo, eu não sou obrigado a passar pelo mundo de provas e expiações. Nós passamos, não é a escadinha que a gente estuda, não é que uma coisa obrigatória. Eu vou me deter nos mundos primitivos, no mundo de prova e expiação, no mundo de regeneração, pela minha imperfeição moral. Quanto mais rapidamente eu providenciar, né, uma evolução minha, quanto mais eu acelerar esse processo, eu posso ir para outros mundos ditosos e posso ter uma vida, do ponto de vista espiritual, de plena felicidade. Então, isso nos dá essa certeza.
E a gente tem exemplos, né? A gente tem vários exemplos. Quem lê aquela obra Renúncia, por exemplo, do Emmanuel, traz ali um exemplo muito bonito. A gente sabe que o Dr. Bezerra de Menezes, quando desencarnou, ele era para já ter ido para o mundo ditoso, no entanto, ele pediu para continuar aqui entre a humanidade, né? Foi dada uma moratória para ele permanecer aqui. Então, nós temos vários exemplos na literatura espírita nos mostrando que o nosso mundo é o universo. Nós podemos habitar qualquer mundo, depende da nossa condição moral. O outro princípio, né, da pluralidade das existências ou da reencarnação. Jesus já nos falava, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Deus impõe aos homens a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. O objetivo da reencarnação é a expiação ou resgate de erros do pretérito e o melhoramento progressivo da humanidade. Ora, se a gente já falou lá, Deus tem um dos seus atributos, a suprema justiça, né? A gente tem que entender que nós devemos confiar que o processo da reencarnação faz parte do processo da justiça divina. Então, eu vou passar por esse processo, né? Eu vou ter um planejamento reencarnatório, eu vou espiar, eu vou resgatar os erros do meu passado para acelerar, para me dar oportunidade de, assim, suprimir aquelas imperfeições que eu tenho, melhorar e ir para mundos melhores. Todo o trabalho, vamos dizer assim, do Pai, né, para a nossa existência, é para que nós vivamos em amor, vivamos em felicidade. Esse estado que nós estamos aqui é um estado muito primitivo da evolução do espírito. Nós temos que estar lutando para irmos logo para mundos felizes. Então, a ideia da reencarnação, ela também nos ajuda e muito quando a gente olha a questão das desigualdades sociais, para que a gente entenda que a gente tem que atuar aí com solidariedade, com fraternidade, mas não com revolta, com resignação, porque faz parte do processo reencarnatório eu passar por situações de riqueza e por situações de pobreza. Faz parte do meu aprendizado e às vezes da minha expiação. Então, não assim darmos vazão à revolta. Um outro princípio, comunicabilidade dos espíritos. Ora, qual a influência disso na nossa vida? Ah, eu não sou médium, eu não tenho comunicação, eu não tenho evidência. Não, você tem uma ação permanente oculta dos espíritos pelo pensamento, se comunicando, te influenciando. O homem, ele influencia pelo pensamento e é influenciado o tempo todo pelos espíritos. Né? O Livro dos Espíritos fala, muitas vezes são os espíritos que nos dirigem. Tanto mentalmente é uma força tão grande que dirigem a nossa ação. Então, nós temos que buscar compreender o bem, compreender o mal e discernir o que é o bem e o que é o mal. É básico, porque nós vamos ser influenciados, nós estamos em comunicação permanente com o plano espiritual. Tenhamos ou não consciência, percebamos ou não. Ah, eu vou numa ação mediúnica, o espírito aparece, psicofona, conversa comigo, me comuniquei. Não é só no momento da comunicação mediúnica. Muitas vezes você tem pela força do pensamento. Isso é o tempo todo. Então, a gente tem que entender muito bem essa questão, né, da comunicabilidade. Lembrando, a mediunidade é uma faculdade natural do homem, ela já existiu desde sempre, não é o espiritismo que traz a mediunidade. De uma certa forma, Kardec nos informa, todos somos médiuns, nem toda mediunidade é ostensiva, ok? A questão de causa e efeito. Todos os nossos atos e pensamentos, bons ou maus, repercutem na nossa vida presente e na nossa vida futura. Nenhum ato e nenhum pensamento nosso passa batido. Ah, eu pensei errado, tá, mas deixa eu jogar fora esse pensamento. Ei, eu fiz um monte de coisa errada, deixa eu jogar fora. Não, isso não existe. Tudo está registrado. Então, a nossa condição hoje, ela é um efeito de causas das nossas existências anteriores.
e a nossa condição futura é efeito do que nós fizermos agora. E aí vem, principalmente desse princípio, que nós devemos nos preocupar fundamentalmente com o nosso bem-estar moral. Nós agimos aqui, nós temos as nossas obrigações, temos que trabalhar, temos que nos relacionar, mas nós temos que olhar para a nossa questão moral. É prioridade na sua vida isso. Porque o que você fizer agora vai repercutir na sua vida pós-morte e na sua próxima encarnação. Assim como você é hoje, em função do que aconteceu em encarnações passadas. Uma frase que eu acho importante a gente guardar aqui: Deus não castiga e não perdoa. Estabelece leis morais que comandam a ordem universal. Você se castiga e você se perdoa diante das leis. As leis morais estão aí. É pela sua ação que você vai amenizar, né, o que você tem que passar de provas de expiações, e vai aumentar o resultado do bem que você praticar. E para a gente fechar aqui, eu vou incluir aqui também a questão das leis morais, porque é como um princípio da doutrina. Então, a gente está falando aqui de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade e liberdade. Mas, principalmente, se a gente seguir a lei de justiça, amor e caridade, né? A justiça, respeitar o próximo, o amor como uma condição inerente ao nosso dia a dia, e a gente agir o tempo inteiro com caridade. E nós não estamos falando aqui apenas da caridade material, principalmente da caridade moral. A caridade que você faz através dos seus pensamentos, através das suas palavras e através dos seus atos, para com o próximo, para com Deus e para com você mesmo. Então, as leis morais, elas dirigem a nossa vida. E fazer o bem é proceder de acordo com essas leis. Fazer o mal é infringir as leis divinas. Essas leis são iguais para todos, rigorosamente iguais para todos. O bem que nós fizermos, nós vamos colher, o mal que nós fizermos também. Agora, não existe, vamos dizer assim, nenhuma determinação de ordem superior para praticar o mal, ou vamos praticar o mal para aprender a praticar o bem. Deus só quer que nós amemos e pratiquemos a caridade. O mal é um fruto das nossas imperfeições e a nossa vontade é que é determinante, né, para a prática do mal. Então, veja, se nós queremos resumir tudo isso e a gente olhar para as leis morais, e eu falei principalmente para essa lei de justiça, amor e caridade, nós estaremos, então, nos movendo moralmente para o caminho do bem, caminho do amor, da caridade e acelerando a nossa evolução. Era isso que eu queria dizer para vocês e agradecendo novamente o Celuz e vou passar então a palavra aí para a Renata. Muito obrigada, Marcos, que possamos construir, né, diariamente a nossa reforma íntima, né, essa nossa reforma moral, que é o grande convite da nossa doutrina espírita, que isso possa permear todos os dias da nossa vida. Mais uma vez, muito obrigada, Marcos. Você pode fazer a nossa oração final? Então vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, aos nossos anjos da guarda, aqueles espíritos que nos protegem, e nos irmanando com esse plano superior, vamos agradecer pela oportunidade de conhecermos a doutrina dos espíritos, nossos irmãos, e a oportunidade maior de podermos praticar os ensinamentos morais que essa doutrina nos traz. Que em nosso dia a dia nos lembremos sempre dos ensinamentos e principalmente da prática da justiça, do amor e da caridade em todos os nossos atos. Obrigado, Senhor. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, obrigada, Marcos, pelas suas contribuições. E mais uma vez, obrigada a todos pela companhia na noite de hoje. E até a próxima.